Olá pessoal, tudo bem? Essa é uma dica de leitura ou não, né? A autora de Harry Potter, né, J.K. Rowling, se tornou aí um fenômeno da literatura mundial. Só com os livros da saga Harry Potter já foram vendidos mais de 650 milhões, né, de cópias ao redor do mundo. E acredito que com as novas versões desse livro, esse número vai aumentar aí gradativamente. E aí, a gente sabe que ela é uma autora de sucessos, né? São milhões e milhões de livros vendidos, mas em um dado momento, né, isso ficou ali meio que abriu-se uma questão sobre se ela conseguiria sair do universo de Harry Potter, né, desse universo fantástico, e se lançaria novos livros, né, com outras temáticas. E ela fez, né, em 2012, ela lançou o livro Morte Súbita, né, e causou um burburinho no mundo todo. Era o primeiro livro de J.K. Rowling sem a temática fantástica, então havia uma grande expectativa por parte dos fãs e até por quem não era fã, né? Principalmente os críticos de literatura que estavam aí esperando com grande expectativa para saber como é que ela iria lidar com outro mundo, né? Outro universo que não fosse esse universo fantástico. E algumas críticas começaram a cair sobre a J.K. Rowling, né? Teve uma crítica lá do Jornal do Vaticano que falou que o livro era uma mistura de sexo casual, drogas e autodestruição, né? Então aquilo foi chamando mais atenção para o livro e eu fui ler realmente esse livro. Esse foi um dos primeiros livros adultos que a J.K. lançou, o primeiro na verdade, e eu leio realmente, eu li na época de faculdade e percebi que o livro era extremamente denso, os personagens eram pesados, né? E, e como eu acompanho muitos booktubers, né? Eu fui ver a opinião deles e era uma opinião mista para negativa, assim. O livro era muito pesado, os personagens não tinham muito carisma, mas era um retrato de uma Inglaterra que você não vê retratado nem nos cinemas, nem nos livros. Não que eu seja muito entendedor de literaturas da Inglaterra, de livros da Inglaterra, né, contemporâneos, mas a J.K. trouxe uma visão diferente, uma visão onde mostra como se fossem comunidades e pessoas que têm atitudes um tanto quanto irracionais, assim, são pessoas extremamente complicadas de lidar. Cada personagem tem sua profundidade, mas cada vez que você se aprofunda no livro e descobre os segredos desses personagens, você vai pegando nojo deles, porque é um pior do que o outro, né? Acontece um fato no final do livro que é extremamente pesado e chocante, né? Então o livro realmente lida com o abuso, lida com o vício em drogas. É um livro extremamente denso e na verdade, indico ele para quem quer ter uma visão diferente do que acontece lá fora, né? A gente tem uma visão muito romantizada de países europeus, ou enfim, e é tanto que eu fui pesquisar a questão dessas comunidades lá fora, de como vivem as pessoas que não têm condições de vida, né? A classe média ali, de fora daquele ambiente tão rico e sofisticado que a gente tanto vê em filmes e em séries. É aquilo, né? No mundo todo existem pessoas pobres, mas a gente às vezes acaba achando que não, né? Que esse mundo que a gente vive, né? O Brasil, ele é muito falta muita coisa e tem muita pobreza, muita miséria, mas lá fora também tem. Em um menor número, mas também é chocante você perceber isso, você se dar conta disso. É um livro muito bem escrito, então para quem quer uma escrita, uma narrativa muito realista, é ideal. Depois, com o passar dos anos, a J.K. Rowling ela investiu no romance policial, né? O primeiro livro lançado foi O Chamado do Cuco, em 2013. Logo depois veio O Bicho da Seda, em 2014, Vocação para o Mal, em 2015 e Branco Letal, em 2018. O que eu tenho a dizer sobre esses três livros que eu li, né? Porque eu não li ainda o Branco Letal e não tenho a versão dele ainda. É que esses livros, esse romance policial da J.K. Rowling, né, sobre o pseudônimo de Galbraith, ele
ele não traz muito um ingrediente que eu acho que é essencial nesses livros, que é segurar o suspense. Ele não tem suspense, né? O livro, cada um dos livros tem uns personagens ali que você quer entender o que aconteceu com eles, mas depois do Chamado do Cuco, que foi esse primeiro livro que eu li desses romances policiais dela, e é o primeiro lançado, eu meio que me decepcionei porque ele vai contar ali a história da Lula Landry, que é uma modelo super requisitada, que é assassinada. E ela namora um cantor, se não me engano, um rapper, ou ele é ex-namorado dela, alguma coisa assim, não me lembro ao certo, porque já faz alguns anos que eu li. Mas todo o mistério gira em torno do assassinato dessa supermodelo. E aí tem a melhor amiga, tem, enfim, acho que tem também a questão ela é adotada, então tem inúmeras questões ali envolvendo a morte dessa supermodelo. Só que quando revela quem é o assassino, é algo muito previsível, então não foi de extrema surpresa, né? Tem uma pessoa ali mandando investigar, então que contrata o Robert, mas não é uma surpresa para mim e, enfim, eu acho que o ingrediente que faltou no Chamado do Cuco foi a questão do suspense. Eu acho que ele revelou tantos podres das pessoas que você meio que achava que qualquer um ali poderia ser o assassino e que não faria a menor diferença. Uma das características que tem no Morte Súbita, onde todo mundo parece ser ruim, assim, não tem uma pessoa que se salve, uma pessoa que seja... que eu acredito que, sim, ninguém no mundo é 100% bom ou 100% ruim como numa novela, sei lá, adolescente, né? As pessoas têm camadas e tudo, mas não dá pra torcer por ninguém em Morte Súbita ali. Acontece uma coisa com uma pessoa, por ser inocente, você sente pena. Mas fora isso, não tem ninguém ali que meio que se salve naquele grupo de pessoas ali que protagonizam essa história. E no Chamado do Cuco acontece isso também. Ninguém ali é assim, tipo, você não tira ninguém. Tipo, esse personagem não é o assassino, é uma pessoa de bem. Pelo contrário, você só vê gente ruim fazendo coisas ruins ali, né? Tendo atitudes ruins o tempo todo. Anos depois, O Bicho da Seda, em 2014, eu li ele no período da faculdade e tive a mesma sensação. Os personagens são extremamente pesados, a morte narrada ali no começo da história, né, e que tem essa alusão ao bicho, o Bicho da Seda, do título, é extremamente pesada e, enfim, a narrativa é muito boa de se ler. Você quer entender, né, como é o que levou esse autor a escrever um livro onde ele meio que acabava expondo pessoas do meio literário e ele queria descobrir isso. Mas ao mesmo tempo você sentia um peso muito grande, né? Existe um peso na escrita da J.K. Rowling quando não é seus livros adolescentes, no caso. E aí depois veio o Vocação para o Mal, que foi lançado em 2015, mas eu só li agora em 2020. Eu li no começo de 2020, ali por volta de 400, 500 páginas. O outro livro que tinha uma característica muito forte de que a J.K. criou dois personagens ali no primeiro livro do Chamado do Cuco, que é a Robin, que é a assistente lá, né, a secretária, uma secretária temporária, porque o detetive ele não tinha dinheiro para contratar uma secretária, então ele sempre ficava fazendo testes com essas meninas, né, para ser secretária dele, só que em um dado momento ele percebe que a Robin é essencial para o desenvolvimento de seu trabalho. E ela se torna ali, em um dado momento, praticamente o braço direito das investigações do Cormoran Strike, que é o protagonista, o grande protagonista dessa história. Enquanto no Chamado do Cuco, O Bicho da Seda, ali a relação ainda existem uns percalços a ponto de da Robin ser um pouco descartada, né? Pode ser descartada a qualquer momento por não haver dinheiro, apesar da fama que ele ganha do momento ali das descobertas. No terceiro livro se fortalece, né? Ele consegue ali fortalecer a relação e ela se torna ali seu braço realmente o braço direito de toda a investigação. O X todo da questão é que o suspense novamente não existe, né? É um livro que não existe um suspense, você não fica ali
com vontade de descobrir o que de fato aconteceu, né? Eles estão recebendo membros decapitados, dilacerados, não sei como é que fala, de uma pessoa, né? De mulheres, e meio que o assassino está tentando matar, né? Ele quer matar a Robin, né? Que é tipo, ele quer atingir o Cormoran através do grande amor da vida dele, que é a Robin. Por algum motivo ele descobriu que a secretária é o grande amor da vida do detetive e ele quer matar ela. Então a história do Vocação para o Mal gira em torno mais da relação amorosa da Robin e do Cormoran do que do suspense, né, de descobrir quem estava por detrás daquilo. Não me chamou a atenção, o livro meio que cansa em um dado momento de, tipo, os três personagens que são os vilões do Vocação para o Mal são muito parecidos. Eles têm, pode ser qualquer um dos três, mas ao mesmo tempo você não se interessa por isso. O interessante ali mesmo é como vai se desenvolver a relação do detetive e da secretária dele. Branco Letal eu ainda não li, mas no começo da história eu sei que vai se desenvolver em torno do que acontece lá no final de Vocação para o Mal. É como se fosse uma continuação. Enquanto os outros têm, né, os outros livros têm uma diferença de, acho que de tempo, né, enfim, existem crimes acontecendo, mas existe uma diferença de tempo ali. Eu acho que o Branco Letal dá uma continuação ali, né, do final do livro do Vocação para o Mal. Então, o que eu acho é que a J.K. Rowling é uma excelente autora para criar personagens, mas não para criar suspense. Você quer saber o que vai acontecer com os protagonistas? Sim. Porém, não tem suspense algum nos livros dela. E é um ingrediente de um romance policial, uma das bases é o suspense. Porque você lê, porque você quer entender o que de fato está acontecendo e porque o que motivou aquela pessoa cometer tal crime. Já nos livros da J.K. Rowling eu não vejo isso, não indico esses livros para pessoas que são apaixonadas por Sherlock Holmes ou por livros de Agatha Christie ou por Sidney Sheldon, que são mestres em criar suspenses extremamente instigantes. Aqui você não tem esse ingrediente. Então a J.K. Rowling tem se metido aí em muitas polêmicas relativas à política lá no país dela. Também tem a questão da transfobia que ocorreu ali no Twitter, que causou muita polêmica também, e ela continua se envolvendo em inúmeras polêmicas. Ela também, nós sabemos que está aí, ela é muito presente na questão da filantropia, né? Ela, ano passado mesmo, teve uma chamada de um jornal ou de uma revista, não lembro ao certo, que falava que ela não era mais bilionária devido às inúmeras doações que ela fazia por causas de mulheres, crianças sem tetos. Então ela tem também essa dualidade, né? Então ela pode se envolver também em muitas polêmicas, porém ela também faz seu papel social e isso meio que acaba ofuscando a obra dela. Eu acho que falta esse ingrediente de que ela faz uma imersão para buscar essa o que ela criou do mundo fantástico de Harry Potter, né, que tem muito suspense ali em dados momentos, falta nos livros adultos dela. Eu acho que é um ingrediente essencial. Não dá para ser 100% real, né, em livros que são ficções. Por mais que tenha uma base na sociedade, que seja contemporâneo, eu acho que é um ingrediente, como eu falei, essencial em livros de romance policial é a questão do suspense de quem matou ou por que as motivações daquelas pessoas, o que eu acho que não ocorre. Mas essa é a minha opinião, né? Eu acho que o importante é a pessoa ler e ter sua própria, né, sua opinião sobre o livro, sobre a escrita. Continuo afirmando, irei continuar lendo, né, os livros da J.K., seja com pseudônimo ou não. Eu acho que ela é uma autora contemporânea que escreve muito bem, ela narra, ela cria personagens muito bons, mas o que falta, pelo menos na literatura adulta dela, é suspense. Não tem esse ingrediente e também ela, enfim, às vezes deixa pontas ali que dá para você entender que qualquer um pode ser o assassino, mas não te surpreende. Então fica aí essa super dica de um livro. O próximo assunto que eu vou falar é sobre 1Q84 de Murakami, um clássico aí, principalmente aqui no Brasil, um país que o pessoal não lê tanto e que colocou esse autor japonês no pódio
mas que eu me decepcionei muito, né? Tem 15 dias que eu terminei de ler no Q84 e foi uma grande decepção. E eu vou explicar por que no próximo vídeo.